Os cartórios eram todos da datilografia e ninguém estava colocando computador porque a atividade tinha muitas dificuldades. Não tinha tabela de custa, os preços eram defasados, então todo mundo tinha medo desse investimento. E eu fui um dos pioneiros que comecei a investir em tecnologia, em registro, computador. Ninguém tinha assim essa entendimento da realidade como que era o registro civil, sabe? Nós ficamos desamparados e essa tragédia da gratuidade foi a nossa salvação, porque nós se unimos, conseguimos o primeiro fundo no estado de São Paulo. Que hora que o senhor saiu de lá? O que o senhor comeu? Não comi nada não. Você acha que você tem coragem de cobrar um óbito de uma pessoa nessa circunstância? Eu não tenho. Faria tudo de novo, com o mesmo entusiasmo. Eu me sinto um jovem por dentro, muito jovem. E tenho muitos sonhos ainda com o registro civil. Oscar Paes de Almeida Filho, nascido em Lupercio, interior do estado de São Paulo, em dezembro 28 do ano de 1951. Eu sou titular do primeiro cartório de registro civil de pessoas naturais de Ribeirão Preto, desde 1991, do primeiro concurso realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tomei posse aqui no dia 23 de dezembro de 1991. Eu nasci em Lupercio, uma cidade, era um distrito, na região de Marília, um lugar muito pequeno. O Brasil, em 1951, era um país rural. A maioria das pessoas moravam nos sítios, mas eu nasci em Lupercio, uma cidadezinha. Meus pais eram da região de Botucatu, mudaram para lá quando a cidade foi fundada em 1939. E eu fiz colégio, grupo escolar eu fiz em Lupercio, o ginásio eu já não fiz lá porque não tinha. Eu fui para a cidade de Ocauçu, depois foi criado o colégio. Eu voltei para estudar, concluir esse curso em Lupercio, mas com 17 anos eu vim para Ribeirão Preto para cuidar de uma tia minha que tinha tido um AVC, era viúva e não tinha filho. Foi a felicidade da minha vida, foi a doença da minha tia, senão eu estava lá, viu? Vim para Ribeirão Preto, com 17, chegando com 16. Completei 17 anos aqui nessa cidade. E comecei a trabalhar em cartório, fiz um curso de Direito, ficava no cartório, tinha um escritório de advocacia com um amigo meu, a gente fazia, porque não tinha perspectiva cartório. O cartório era um cartório pequeno lá na Vila Tibério, então eu estava pretendendo advogar, mas fui ficando em cartório, acabei ficando várias vezes interino, porque o pessoal titular aposentou-se, eu fiquei interino, depois veio outro titular, o titular também aposentou-se e eu continuei com interino, 74 a 78, depois 88 a 91 até o concurso. Aí eu fui ficando no cartório, até que saiu o concurso, para felicidade nossa, e nós tivemos o privilégio de ter sucesso no concurso. Eu pude ficar em Ribeirão Preto devido à minha classificação. Eu fiquei em Ribeirão Preto e me apaixonei pelo registro civil. Entrei com 17 anos na atividade. Antes de vir para Ribeirão Preto, lá em Lupercio, eu frequentava o cartório de lá também. Mas mais por curiosidade, porque até não tinha muito o que fazer lá, a gente ia em tudo quanto era lugar, né? Inclusive no cartório. Então, quando eu vim para cá, eu já sabia como que era, aquela época tudo à mão. Eu sempre gostei de escrever.
E no cartório era um lugar que você podia fazer isso com abundância, né? Tinha muito livro, tudo era à mão, máquina rara. Às vezes a maioria, os livros eram todos manuscritos, até 1900, até a Lei 6.015, que fez a mudança para ser datilografado. Foi um grande progresso, porque antes você ficava abraçado num livro. A coisa que você mais abraçava naquela época era livro, aqueles livros grandes, sabe? Tinha calo na mão, tinha calo até na barriga, o bicho encostava aqui assim, você passava 6, 7 horas escrevendo, né? Essa moçada de hoje não sabe o que é isso não, mas eles deduzem por causa do arquivo, né? Os arquivos são gigantes aí, tudo à mão. Então, eu estava interino no 2º cartório de registro civil de Ribeirão Preto. E aí, na escolha, eu poderia ter feito opção, devido à minha classificação, era o primeiro concurso, tinha muitos cartórios vagos, eu poderia ir para São Paulo, mas eu decidi escolher esse primeiro cartório aqui. E não era informatizado. Os cartórios eram todos da datilografia e ninguém estava colocando computador, porque a atividade tinha muitas dificuldades. Não tinha tabela de custa, os preços eram defasados, então todo mundo tinha medo desse investimento. E eu fui um dos pioneiros que comecei a investir em tecnologia, em registro, computador, e era tudo muito caro naquela época. Era um campo desconhecido, né? Você tinha que montar os programas, não dava certo. Foi uma insistência, né? Até as pessoas terem essa habilidade, um serviço totalmente diferente de qualquer outra atividade, o cartório, né? E nós investimos muito nessa tecnologia. Eu tinha um incentivo de um grande amigo meu, que nós devemos muito a ele, o Antônio Guedes Neto. A gente era muito amigo, ele escolheu um cartório em São Paulo, a gente havia estudado junto para o concurso, e nós dois fazíamos parceria com um programador, com equipamento, e a gente não sabia que isso não teria volta. A tecnologia veio para ficar, né? Então foi um grande desafio manter atualizar a mudança da máquina para o computador. Primeiro que a gente desconhecia. Não tinha pessoas que tinham expertise nisso. Então, eram tentativas e tentativas, e acerto e erro e persistência. Mas foi muito bom, porque a gente... Hoje você vê a Arpen hoje tem uma tecnologia, um serviço de primeiríssima qualidade, que não deve nada para nenhum outro serviço informatizado. Modernidade está aí, né? Isso começou lá atrás com a turma do concurso, do primeiro concurso, que tivemos que ingressar de corpo e alma nessa tecnologia. O registro civil era considerado o primo pobre. Todo mundo sabia que era o primo pobre, era o registro civil. O cartório voltado mais para um serviço social, tinha uma gratuidade muito grande, porque as pessoas apresentavam atestado de pobreza e não pagavam. E o brasileiro é muito oportunista, então mesmo quem tinha condição não queria pagar nascimento, óbito, de graça, certidão, de graça. E isso era uma dificuldade. E também a gente não tinha um regimento de custas, aquela infração medonha, não tinha. Então a gente queria acertar a nossa situação. O primeiro regimento de custa que realmente nos deu sustentabilidade foi graças à nossa iniciativa, junto com o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Nós conseguimos sensibilizá-lo que precisava de um regimento de custas, e essa dificuldade foi nos unindo. Um grupo pequeno, né? Antônio Guedes Neto, Matheus Brandão Machado, no princípio, depois vieram outras pessoas, a Marlene, que foi uma lutadora conosco, né? Hoje ela está aposentada, e essa dificuldade
uniu algumas pessoas para buscar sustentabilidade, né, e para ter uma transparência nas custas, porque não tinha isso. Cada um cobrava, era uma coisa totalmente diferente. E nós precisávamos ser ouvidos, mas não tinha associação. Quem falava por nós era a Noreg, que nos representava. E nós tínhamos lá, mas não tinha, já existia o Colégio Notarial, o Instituto de Protesto, já existia o colégio, o IDIB, mas a ARPEN foi criada, acho que, a mais jovem das instituições aí, da categoria da Cinco Natureza. E a luta era difícil e foi piorando. Até que com a gratuidade a coisa ficou terrível. Em 97 começou a falar, aí tudo vai ser de graça, nascimento e óbito não pode cobrar, vai ser por causa que tinha um grande número de subregistro e esse subregistro era atribuído porque era pago. Então se fosse de graça tinha expectativa que isso ia desaparecer. Então, e não era exatamente assim, né? Porque o registro não era nada que não podia pagar e as pessoas tinham acesso ao cartório, existia serviço. Nunca ninguém deixou de ser registrado porque não podia pagar. Fazia o atestado de pobreza, declarava e o cartório fazia, né? Mas aí, em 97, começou esse projeto com o governo de Fernando Cardoso, por causa da dona Ruth Cardoso, teve uma pressão internacional e veio a gratuidade e era o fim da atividade. Como é que nós vamos sobreviver sem atos, os principais atos do cartório sendo gratuitos, óbito, de nascimento e certidões para todo mundo. Isso deu o desespero, nos uniu mais ainda. Então a sorte do registro civil foi a gratuidade, que nos uniu e a gente buscou alternativa para superar isso. Porque num primeiro momento a gente achava que era impossível essa lei prosperar por causa da violência que ela impunha um serviço que não é público 100%, que depende da atividade privada, né, com a Constituição, artigo 236 da Constituição de 88, e de repente tem que trabalhar de graça, trabalho escravo. Isso deu um desespero e nós começamos a nos unir aqui em São Paulo, o Odélio, o Matheus, o Guedes, depois o Emílio, o Juca, e a Marlene e algumas pessoas do Brasil, Jaime Araripe do Ceará, o Nino Canani, o Calixto do Rio Grande do Sul, mas basicamente eram pouquíssimas pessoas, mas sempre nós tivemos um apoio do Cláudio Marçal. Cláudio Marçal foi e é um aliado fiel do Registro Civil. O Registro Civil deve muito a esse protestador que sempre nos assistiu de todas as formas. A gente tem muita gratidão. Que ninguém, na verdade, o judiciário pouco pôde fazer, mesmo porque o modelo do judiciário, cada 2 anos muda o corregedor, muda o presidente. Então ninguém tinha assim esse entendimento da realidade como que era o registro civil, sabe? Nós ficamos desamparados e essa tragédia da gratuidade foi a nossa salvação, porque nós se unimos, conseguimos o primeiro fundo no estado de São Paulo, os outros estados sofreram muito mais, né? O fundo foi, a primeira lei do fundo foi construída dentro da sala do Cláudio Marçal, 3º andar, Largo São Francisco 34, 10 de dezembro. Eu lembro que 10 de dezembro era aniversário do meu filho, Daniel, que hoje é tabelião aqui em Ribeirão Preto. Eu estava lá na sala do Cláudio no dia do aniversário dele, mandando um projeto, aproveitando um gancho do projeto do governo e colocando a gratuidade, nos dando esperança, né? A gente precisava de sonhar. Quando se tira o sonho e a esperança, tinha colegas que se suicidaram, outros abandonaram o cartório, ninguém acreditava mais nisso. Então foi uma luta árdua, sempre com poucos, mas determinado, com um compromisso grande. Depois chegaram outros para essa luta aí, mas foi muito difícil. Mas graças a Deus foi a nossa salvação.
como diz assim, o lírio dá no lodo. Nós usamos, a primeira associação nossa foi no cartório da Marlene, uma sala lá que ela nos emprestou, mas às vezes as reuniões era o prédio da Noreg. A Noreg, a gente sempre teve uma participação da Noreg, eu está associado da Noreg, tivemos apoio da Noreg, inclusive na essa lei de custas 11.331, a Noreg teve um vice-presidente aqui de Santa Rita. Ele era vice-presidente na época do Ari, mas ele de fato era o presidente, o Clóvis. E na lei de custa 800, essa 11.331, feita na Secretaria da Justiça, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, era secretário da Justiça. E graças à ajuda do Clóvis, que ele nos, nesse embate aí dessa tabela que está em vigor até hoje, a gente tinha dúvida dos nossos preços, porque o cartório social atende todo mundo, e o Clóvis foi como presidente da Noreg, que estava representando a Noreg, não era nem o Ari, ele era o vice-presidente de fato, presidente. E ele nos ajudou muito nessa 11.331. Eu lembro de detalhes da ajuda dele, de detalhes. Então, nós tivemos uma proximidade com a Noreg. Essa é a Estação Serventuária da Justiça do Estado de São Paulo. Mudou, né, com a nova Constituição, é a 8931, a lei da notários registradores, de 94, novembro de 94. Nós tivemos que fazer adaptações à nossa atividade. O fundo foi uma coisa, é o fundamento do registro civil, a sustentabilidade, o fundo. Por quê? Quando nós estávamos criando a lei do fundo, nós estávamos fazendo o projeto de lei. O que ia pagar, o que não ia pagar, com os valores que seriam pagos, se teria esse dinheiro para receber. Nós não tínhamos parâmetro, não tinha essa transparência que tem o faturamento dos cartórios. Não sabia se é 5%, se é 3%, se é isso, se é aquilo. Aí, a Noreg me indicou para ir para o conselho do IPESP, porque o IPESP recebe uma percentagem dos cartórios para aposentadoria. E eu fui para o conselho do IPESP, 97, 98, fiquei 3 anos, depois mais 3 anos. No IPESP, visualizava o quanto que entrava no IPESP para a gente ter uma base para pedir quanto que nós teríamos de porcentagem para sustentar o registro civil. Isso aqui não foi feito muito cálculo, quantos nascimentos, quantas certidões, quantos óbitos, para a gente ter um parâmetro. Nós não tínhamos um parâmetro, não é uma coisa, não foi simples. Então, na criação do fundo, nós tivemos a felicidade de ter pessoas na criação desse fundo que tinham sido de cartório pequeno, como eu, que não nasci numa cidade pequena, que sabe que não sobrevive o cartório. Sabemos que o Guedes, que veio de São Joaquim da Barra, também é uma cidade pequena. Então, que esses cartórios precisavam receber recursos. No estado de São Paulo são 651 municípios, mais ou menos, e 830 cartórios. E nós sabemos que hoje o fundo subsidia de 240 cartórios a 320, dependendo do faturamento de alguns cartórios. Tem mês que não atinge a renda. Todos esses cartórios recebem 13 salários mínimos. Qual que era a minha defesa de manter o cartório no lugar pequeno? Que eu falava, não, nós temos que dar um dinheiro para esse pessoal lá, senão vai sobrar. Primeiro que já no lugar pequeno, hoje ninguém nem nasce nem morre em lugar pequeno, o camarada fica ruim. Daqui a pouco começa a passar mal no lugarzinho pequeno e põe ele na ambulância e vai pro lugar grande para morrer no hospital. O cara vai ter um filho lá, não tem parteira, não põe na ambulância e vai pro hospital. Então, não existe nascimento em lugar pequeno, nem morte quase. Todo mundo morre na cidade. Mas aí o cara precisa reconhecer a firma, o cara precisa fazer a procuração,
cara precisa fazer um casamento, ele quer fazer naquela comunidade. Então, se nós não dessemos sustentabilidade para aquele comarca, o que quer fazer? Precisa de ambulância para transformar o cara, não para nascer nem para morrer, mas para casar. Precisava de um transporte, porque a pessoa é pobre, não tem condição. Então, nós criamos para pagar os cartórios deficitários, na época 10 salários mínimos, que era um puta de um salário, considerando um lugar pequeno aí, que a renda é mínima nesses lugares, e para fixar, para que todos os municípios, todos os distritos tivessem cartório, porque para ter uma rede de cartório, para facilitar a vida do cidadão, para ele não ter que pegar uma ambulância. Hoje o camarada corta um dedo na cidade e tem que pôr na ambulância para vir para fazer um curativo na cidade. É um absurdo isso. O médico lá fica mais barato que a ambulância, que o motorista, e um monte de coisa. Então, esse modelo foi feito graças à experiência da gente de morar num lugar assim. Eu e o Guedes morar em lugares pequenos. Porque nós poderíamos muito bem, ao invés de pagar 2 UFESP e meia por nascimento, por 4 UFESP. Não sobraria dinheiro para pagar essa gratuidade. Então nós sacrificamos o preço nosso para ter uma sobra para sustentabilidade desses pequenos cartórios, que são um número grande. A nossa certidão é metade do preço do qualquer outra certidão aí. Tá entendendo? Por quê? Para não aumentar a gratuidade. Se todo mundo se põe a certidão lá em cima, aumentava a gratuidade. Então a certidão, e a certidão no estado de São Paulo, eu acho que é uma das mais baratas do Brasil até hoje. Tem lugar aí que a certidão é R$100, aqui é 35. Então essa construção foi uma felicidade nossa. Talvez Deus nos deu essa visão para ser um acolhimento de toda a categoria de cartórios de registro civil. E hoje, graças a isso, nós temos a CRC, que a gente pede certidão para um lugar para o outro, uma facilidade. Hoje é um mecanismo, é uma maravilha. Antigamente, para pedir uma certidão de um lugar para o outro, era correio. Você tinha que, se tivesse com pressa, acabou que tinha que viajar para ir lá para pedir uma cópia. Então, o grande beneficiário de tudo isso foi a população, que teve um serviço de melhor qualidade, sem ter que sair do local. Tá entendendo? O oficial tem um salário digno, que hoje é 13 salário mínimo, né? É um salário razoável para quem fica sentado num cartório que tem pouco serviço, um funcionário, dá uma sustentabilidade. Tudo isso graças ao fundo que pensou em toda a categoria. Olha, tem muita história. Porque o registro civil é a atividade mais privilegiada que tem. Porque aqui, eu já disse em outras ocasiões, na mesma cadeira que sai uma pessoa extremamente humilde, que está fazendo um óbito num familiar, senta uma pessoa no nível social, da categoria de classe social mais alta, mesma cadeira, mesmo balcão, atende todo mundo. Então, é muito bacana isso, você está entendendo? Você poder dar esse atendimento. E eu já tive casos que porque o pobre que tem dignidade, que hoje está mudado, mas há muito tempo atrás a pessoa vinha fazer um óbito na cidade aqui, Ribeirão Preto. Como eu disse, o cara não morre na cidade pequena. Põe na ambulância e morre em Ribeirão Preto. Agora você imagina a pessoa que veio raramente numa cidade grande. Vem aqui e interna um familiar. O familiar falece. Aí aquela correria, leva o corpo, vai sepultar na cidade dele, todo mundo se une na cidade, escapa. Aí depois a pessoa vem fazer o óbito na cidade, às vezes não fez o óbito, morreu no fim de semana, a pessoa foi embora, levou o corpo, encerrou com a declaração de
DO, e depois volta para a cidade para fazer o óbito no cartório, que mudou, a lei mudou. Antigamente era obrigado a fazer o óbito só no lugar de falecimento. A pessoa chega no cartório. Sabe do que ela volta pro cartório? O pobre que mora no lugar, que não tem dinheiro pro ônibus, vem na ambulância. Aquela ambulância que trouxe o paciente doente que veio a óbito, é a mesma ambulância que o cara pega uma carona para economizar a passagem para vir na cidade e fazer o óbito. Eu atendi alguns casos e eu mudei meu procedimento nesse caso. Eu trabalhava no cartório da Vila Tibério, a faculdade, os óbitos que ocorriam no campus da universidade, da USP, que é longe. A mãe chegava, fazia o óbito. Não estava com atestado de pobreza, tinha que pagar. O óbito custa aí, sei lá, 30, quase 5. Hoje está R$80, né? Uma preço da tabela do fundo paga recebe R$80. A pessoa vinha fazer o óbito. Um dia eu atendi uma pessoa, ela veio fazer o óbito. Eu falei, o óbito é tanto. Pagou lá R$80 aí. Não sei, no dia da época, é mais ou menos. Aí ele pagou aqui e falou assim, eu tenho que ir no hospital das clínicas buscar a roupa da família, largou uns objetos falecidos, largou uns objetos, eu quero pegar lá no hospital. Aí eu falei assim, hospital, o senhor desce aqui nessa rua aqui, assim tem um ponto de ônibus, porque é longe. O senhor pega um ônibus e vai pro hospital lá pegar, que é longe. Eu falei assim, moço, era moço, naquela época eu era moço, né? Moço, não tem dinheiro. Como é que faz para ir a pé? Eu falei, o senhor veio do quê? Eu falei, eu vim de ambulância. O senhor vai voltar do quê? Eu vou voltar de ambulância. Que hora que o senhor saiu de lá? O que o senhor comeu? Não comi nada não. Você acha que você tem coragem de cobrar um óbito de uma pessoa nessa circunstância? Eu não tenho. Aí devolve o dinheiro pro cara pegar o ônibus, pro cara comer. E eu adotei uma postura depois. O cara chegava e perguntava pro cara, o senhor tem dinheiro? O senhor comeu? Isso é um privilégio de uma profissão, de você poder socorrer alguém. Você tá entendendo? O registro civil tem essa possibilidade. Você tem a possibilidade de atender muito bem o pobre que não é atendido em lugar nenhum bem. O cara, no hospital ele é maltratado, no posto de saúde ele tem espera, todo lugar ele tem espera. Ele chega e aqui a grande população é assim. Então, e você pode deixar as pessoas muito satisfeitas atendendo bem, sabe? Tem muitas outras histórias de casamento de pessoas também querendo dar esse casamento previdenciário, que quer casar para passar a pensão. Um camarada chegou para casar, uma procuração, a moça queria não casar o pai dela com uma outra moça. A distância de idade era muito grande. O pai dela é italiano, era até engenheiro tinha sido engenheiro aposentado da Fiat. E na verdade eu peguei a procuração e falei assim, mas teu pai mora aqui em Ribeirão Preto, por que não vem no cartório? Eu vou na casa dele. Porque eu fiquei meio desconfiado, sabe? Da distância da idade, a profissão dele, para encurtar a conversa. Ele veio no cartório, eu comecei a conversar com ele, ele não estava sabendo nada. Eu pedi um atestado médico. Ela trouxe um atestado. Eu fui falar com o promotor para fazer uma perícia, porque quando eu fui conversar com ele, eu perguntei para ele, o senhor vai casar com quem? Ele nem lembra, não sabia com quem ele estava casando. Porque a filha estava casando o pai dela com a companheira que ela vivia maritalmente, para pegar a pensão do pai, que era uma grande pensão. Nós conseguimos, através do Ministério Público, ele fez um questionamento, e pediu um outro laudo e a pessoa não tinha condição nenhuma de casar, né?
Isso, eu tenho uns 3, 4 casos bem parecidos com isso, tá entendendo? Que a gente pode, muito jeito, porque hoje está difícil você pode resolver um processo por danos morais, dependendo da maneira que você aborda a situação, mas quem está errado sabe sempre, quem está errado sabe que está errado, né? Então a gente tem, eu adoro o que eu faço, por causa que é uma coisa bonita você lidar com a alegria do nascimento, com a tragédia de um pai que vem fazer um óbito do filho que morreu no acidente, um casamento. É muito bacana a nossa atividade. Olha, eu sempre tive apoio da minha família. Eu tenho 2 filhos e eu comecei a trabalhar em cartório com 17 anos, quando eles conhecem, a vida que eles conhecem minha é um cartorário, né, que o pessoal fala, né? E os 2 foram pro ramo do direito. Um advogado, o outro é tabelião, aqui em Ribeirão Preto. O outro não quis concurso, é advogado da área de direito de família. E ele sempre, muitas reuniões, o pessoal da velha guarda de registro civil sabe, muitas reuniões, o encerramento às vezes era na minha casa. A gente recebia os amigos mais chegados e sempre foi na minha casa. Então a minha família sempre foi muito receptiva aos colegas e a gente frequentava, por exemplo, a casa do Guedes. Eu me hospedava na casa do Guedes, você está entendendo? Meus filhos conviveram com o Guedes. Eu conheço os filhos do Guedes, o Rodrigo e o Juliano, tá entendendo? Então, se você não tem apoio da família, você não vai longe, você tá entendendo? A sua família, é importante você estar tranquilo para que você exerça a sua atividade tranquilo. Embora eu já passei muitas tragédias na minha vida, mas a Universidade do Deserto, que não tem, no deserto não tem água, não tem comida, não tem nada, e à noite é frio, de manhã é quente, à tarde é insuportável. Então, eu já tive muitos desertos da minha vida. E os desertos ajudam a criar fibra. Você tem que buscar esperança da onde você não sabe. Se agarra em Deus e restaura a tua vida e reconstrói a tua vida. Você nunca desanima. Nessa trajetória de cartório, eu entrei na praça, na parte de associação, na parte política, em momentos terríveis. E eram sempre poucos, mas muito comprometidos. Muito comprometidos. Pessoas que estavam dando tudo que tinha para atividade. E numa atividade, nesses momentos aí, se você não tem apoio da família, fica difícil. Eu sempre fui meio imperativo. Sempre pratiquei esporte, pratico esporte até hoje. O meu esporte hoje é o ciclismo, eu faço montanha, eu pedalo. Mesmo com essa idade, eu tenho uma saúde privilegiada. Não tenho nada, tenho disposição, eu adoro ler. Adoro biografia. Atualmente o livro que eu mais estudo e mais degusto é a Bíblia. Eu adoro a Bíblia. Adoro, meu hobby é culinária. Adoro um fogão. Você está entendendo? Uma cozinha caipira, que é minhas origens. Adoro isso aí. Tenho um capital fabuloso que são meus amigos da minha juventude ainda. Eu tenho 5 amigos, tudo de 51. Abril, junho, setembro e outubro. Eu sou de dezembro. Nós convivemos semanalmente.
a gente tem uma reunião semanal para estar junto. Logicamente que nesse ambiente os nossos filhos são muito amigos, as nossas esposas são amigas e a gente tem muita coisa que a afinidade nossa entre nós é até maior do que com a família, porque todo mundo veio meio de fora para Ribeirão Preto, você está entendendo? E aqui a Ribeirão Preto é uma cidade muito acolhedora, tem muita gente de fora, muitos estudantes chegando, então a cidade fica muito solidária com as pessoas. A ARPEM Brasil teve um grande presidente, Emílio Carvalho, lá do cartório da Iatuba. O Emílio foi uma pessoa que ele foi presidente da ARPEM em São Paulo, foi presidente da ARPEM Brasil. O Emílio abriu todas as portas junto com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Logo após a gratuidade, ele conseguiu um relacionamento fabuloso nessa Secretaria Especial dos Direitos Humanos para o governo entender o que é o registro civil. Porque as pessoas pensavam o seguinte: o cartório é cartório. Ninguém entende que registro civil. Eu ia reclamar da situação: vocês têm cartório. Não, nosso cartório não é um cartório de negócio. O cartório nosso é um cartório social. É muito diferente isso. E a importância do registro civil. É um cartório que distribui cidadania. O Emílio fez um trabalho maravilhoso. Esse cara trabalhou. O primeiro presidente da ARPEM Brasil foi o Carlos, lá de Juiz de Fora. Depois foi o Canani, lá do Rio Grande do Sul, né? Depois foi o Jaime Araripe, lá do Ceará. Foi o Jaime Araripe que enfrentou a gratuidade, que devemos essa lei da gratuidade ao Nelson Toshi, deputado do Ceará, que vestiu a nossa camisa e trabalhou com afinco para passar esse projeto. E quem frequentava Brasília naquela época, a gente sempre teve o apoio do Nelson de Santos, dos colegas aqui, mas que estava do Eugênio Tonin, o Paulo de Rio Claro, mas para estar viajando para lá e para cá mesmo assim, era o Guedes, o Matheus, o Odélio, eu, o Jaime Araripe, o Nino Canani, o Calixto. Depois vieram os meninos lá do Paraná, o Ricardo Leão, o Arion, mas isso já mais para frente, né? Mas era essa turma aí. Era um grupo pequeno. Paulo Risso de Minas Gerais, que nem tem cartório mais hoje, o cara, o fundo de Minas Gerais devemos ao Paulo Risso. E o fundo de Minas Gerais foi feito na casa do Guedes em Campinas. E ninguém queria cargo, sabe? Mas precisa ter um presidente. E quando o Emílio saiu, houve uma rejeição com o próximo candidato, que era o Paulo Risso de Minas Gerais, que eu nunca fui candidato da ARPEM Brasil, eu não tenho perfil para presidente. Sabe, eu não me dou bem nesse negócio daí, eu participo de outra maneira. Mas o Paulo Risso, querendo ser presidente da ARPEM, ele era do cartório de Andradas, Minas Gerais, lá em Minas, mas só que ele não era concursado. Ele tinha uma nomeação precária de um concurso lá que no fim foi ter anulado o concurso, ele acabou perdendo o cartório. E o pessoal de São Paulo, essa moçada que entrou no outro concurso, não queria que o Paulo fosse presidente, porque ele disse que ele não tinha legitimidade, porque o concurso dele estava sendo um concurso que foi feito antes de 88, entre 88 e entre sair a Constituição, que não validava aquele concurso, tanto que o concurso que ele fez foi anulado, ele não prosperou, ele perdeu o cartório. E aí não podia ser ele presidente, ele era o candidato. Na hora da eleição, impugnaram a chapa dele lá e virou uma confusão. Aí falaram: Oscar, se você aceitar a presidência, nós fazemos uma assembleia lá em João Pessoa e damos uma mudada no estatuto aqui. Nessa circunstância que eu fui presidente, tanto que todo mundo ficava lá 3 anos, 4 anos lá, eu fiquei só até reorganizar. Aí nós conseguimos
pôr o Paulo Risso como presidente, nós mudamos o estatuto e esse menino merecia. Primeiro que ele queria ser presidente da Airpen. Segundo que aquele cara trabalhou. Esse menino trabalhou. Olha, esse cara trabalhou. O Fundo de Minas Gerais ele arrastou das costas, junto com um deputado lá que era amigo dele. Então, a minha trajetória na Airpen Brasil foi não por me candidatar, foi as circunstâncias. E tive um grande privilégio de estar na Airpen Brasil. No período que eu tive lá na Airpen Brasil, nós construímos a certidão, esse papel de segurança para o Brasil inteiro. O número da matrícula foi feito no Conselho Nacional de Justiça. Eu, Emílio e o doutor, hoje é desembargador, Ricardo Cunha Quimente, criamos a matrícula com o pessoal da tecnologia lá do Conselho. O papel de segurança, tá entendendo? O fundo para alguns estados. Na época que eu estava na presidência da Airpen, que não tinha fundo em Pernambuco, eles queriam passar os cartórios, ainda tinha discussão, porque em alguns lugares não tinha fundo, para a prefeitura. Então foi muito difícil esse período que eu fiquei lá, 2007, 2008. Aí teve até um problema que quase que passa meio despercebido, assim, e ninguém... O Lula queria passar a parte de hoje, fazer uma emenda constitucional, tirar do judiciário a fiscalização, jogar para o Ministério da Justiça, porque aí saía do judiciário, quem ia organizar cartório era o Ministério da Justiça. Na Espanha, esse é o modelo. O ministro Gilson Dipp ficou assustado, porque ele era o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ele organizou uma caravana, fui o Biratã, foi acho que o Frauzilino, a Laura, para lá, para ver como que era o modelo lá, para poder ter esse enfrentamento, para não sair do judiciário. Mas o propósito era tirar do judiciário. Então, eu tive a felicidade de participar desses momentos aí. Eu venho no cartório todos os dias, até de sábado. Eu adoro o que eu faço. Isso aqui para mim é uma coisa tão prazerosa. Eu venho todo dia, de manhã e à tarde, de sábado. Eu estou em Ribeirão Preto. Aliás, parece que se eu não passo no cartório, um dia está faltando alguma coisa. Tá entendendo? Eu adoro o que eu faço. Tenho uma equipe fabulosa. Eu estou assim, 40 anos tomando conta de cartório, entre interino e desde 91 como titular. Eu nunca tive ação trabalhista. Eu nunca tive um processo administrativo, nada. Quanto custa isso? E outra coisa, as pessoas que trabalharam comigo, hoje muitos passaram por aqui, porque é uma microempresa, uma pequena empresa. Hoje tem o Matheus Catanduva, que é um cartório maravilhoso, um cara de ética, de princípio. O Nivaldo, que trabalhou comigo, advogado em Portugal, mexe com cidadania. Você está entendendo? O meu substituto, que ficou muitos anos comigo aqui, hoje é substituto do meu filho. Eu tenho 4, 5 funcionários que trabalharam comigo aqui e estão trabalhando com o Daniel, porque é um cartório que proporciona uma rentabilidade melhor, só pessoas que trabalharam aqui. Então, vir aqui no cartório para mim é muito bom, eu adoro. Olha, o registro civil é uma atividade que encanta as pessoas. O cara entra com um propósito e fica. E de uns anos para cá, Deus tem nos presenteado com pessoas extraordinárias, jovens. Um tempo atrás o Chacon gostava de informática, ajudou muita coisa para esse negócio da CRC, e a gente tinha uma ideia. Vendramin, uma pessoa muito preparada, Monete, Karine, Leonardo, teve alguns que saíram da atividade que eram brilhantes, o Mário Camargo, Reinaldo Veloso, Rodrigo Dinamarco, tá entendendo? Pessoas muito bem qualificadas, com extraordinário conhecimento jurídico, e alguns como o Vendramin, um verdadeiro
gênio em tecnologia. Não é à toa que a Arpen está onde está. Um destaque. Eu acho que tem muita novidade, porque o Registro Civil ele não para de investir. Nós temos uma tecnologia hoje temos parceria com a Receita Federal e vem outras parcerias aí, sabe? Hoje o cidadão, essa certidão eletrônica nossa aí, nós não devemos nada para ninguém. Nosso serviço não deve nada. Eu estive em Portugal, estive na Espanha, estive na Itália. Nosso serviço é melhor do que o deles, ou igual. Tá entendendo? O subregistro, que foi o estupim da gratuidade por causa do subregistro. O Brasil hoje está um dos melhores índices do mundo em registro de nascimento. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento extraordinário. E tem novidade para frente, porque nós continuamos investindo. O pessoal que está aí é muito qualificado, gosta do que faz, trabalham duro. Então, e o nosso serviço, por ser privado, tem uma dinâmica muito maior do que no Estado. Por exemplo, o fórum, por exemplo, um juiz não tem dificuldade de contratar, montar a equipe dele, que é tudo concursado. A gente pode trocar a equipe, mudar. Então, isso, quanto não vale isso? Não desista dos seus sonhos. Suporte o sofrimento, persevere, aguenta. A vida é como as estações. Às vezes é um inverno rigoroso que te assusta, te desanima, mas depois vem a primavera, vem o verão. Então a vida tem esses ciclos. Então, nos invernos que vem, e vem mesmo, persevere, aguente, cerque de alguns amigos de verdade, poucos. A gente aguenta mais do que você imagina, a gente suporta mais do que imagina. Não desespera não, aguenta. Nós aguentamos. Nós aguentamos a gratuidade. Nós estávamos na prefeitura. A gente vinha na prefeitura. Você imagina a tragédia se nós estamos nessa prefeitura? O cara ia pedir uma certidão e demorar 10 dias. Hoje sai na hora. Então, meus colegas jovens, perseverem. Não desanime nunca. Sabe? E outra coisa que eu tenho uma fé em Deus inabalável. Porque eu não sei como é que... O mínimo de equipamento que eu tenho, Deus me trouxe aqui, cara. Não entendo isso. Isso é graça e bondade de Deus na minha vida. Eu tenho lembrança. Saudade... Eu sinto... Eu gostaria que o Guedes, que tanto lutou pro Registro Civil, tanto fez pro Registro Civil, esse cara trabalhou, meu. O cara, quando veio a gratuidade, o Guedes pagou a conta de muita gente, que ele tinha um cartório muito bom, que era Vila Prudente, anexado São Luís e Sacopema, era 3 cartórios num. E ele bancou do dinheiro dele, muita coisa, muita gente, viagem, hotel, para muita gente. E ele sonhava com esse CRC, com esse que nós temos aqui, na cabeça dele, ele viveu isso em sonho. Ele não viveu, ele sonhava com isso. Ele sonhou com isso. Se o governo da está tocando aí, o Guedes visualizou isso. Então, não sei se é saudade, teria essa vontade do Guedes estar aqui com a gente, sabe? Vendo isso o que nós construímos. Nossa! Faria tudo de novo, com o mesmo entusiasmo. Eu me sinto um jovem por dentro, muito jovem. E tenho muitos sonhos ainda para o Registro Civil. O Registro Civil ainda vai surpreender. Então, o pessoal que entra no Registro Civil se apaixona, e tudo que você faz com paixão fica mais gostoso e melhor.